O número de casos de dengue volta a preocupar as autoridades de saúde da região. Em alguns municípios, o índice de infestação já é considerado elevado. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou na semana passada um plano para tentar conter o avanço da doença em Minas. Em Conquista, os moradores estão em alerta. Uma mulher pode ter contraído o tipo hemorrágico, que pode matar. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, agentes intensificam a orientação na cidade. Nos 27 municípios da Gerência Regional de Saúde foram notificados 807 casos de dengue só este ano. A situação é mais preocupante em Carneirinho. São 97 casos confirmados. Em Limeira do Oeste, 80. No município de União de Minas já existem 22 notificações confirmadas. Em Conquista, cidade com mais de 6.800 habitantes, onde também são 22 confirmações, a doença é o assunto em todas as conversas. A população fica tudo alerta, né? Tá feio, né? Pensar que a sucanta, tudo combatendo, hein? O trabalho de combate ao mosquito transmissor é intenso. Agentes visitam as casas em busca dos criadouros. Ela tá com essa água parada aqui, ó. Ela não pode. Ela só tem que estar todo dia olhando, quando essa água eliminar essa água, jogar ela fora. Dona Maria Aparecida vai ficar mais atenta aos vasos de planta. Às vezes eu tirava assim o pratinho, mas não lavava. Eu achava que era só para tirar água só. Agora já estou sabendo direitinho, por isso que foi bom, né, vocês terem vindo. Além do trabalho educativo, uma campanha foi criada para incentivar a população a manter os terrenos limpos. Materiais que podem servir de criadouro são trocados por cupons que valem prêmios. Foram notificados na cidade 66 casos da doença, 22 foram confirmados. A situação ficou mais preocupante esta semana. Uma conselheira tutelar está internada em Uberaba com suspeita de dengue hemorrágica, a forma mais grave. Consuelo, amiga da família, conta que todos da casa apresentaram sintomas da dengue na mesma semana. Dengue aqui sempre teve casos de dengue e tudo, mas a hemorrágica é a primeira vez. A primeira vez que a gente, né? Então, que chegou mesmo, bateu na porta, chegou e agora a gente tem que estar aí de olhos abertos. Um exame feito em Belo Horizonte deve confirmar se a mulher tem ou não a forma mais perigosa da doença e se o vírus 2 está circulando na cidade. E o Ministério Público pode entrar na história por causa do crescente número de casos. Dentro daquilo que a gente precisava de fazer, foram tomadas todas as atitudes. Agora, o que ele abordar e o que a gente somar, eu acho que a gente tem que passar para a população para ser uma forma de conscientização, para a gente estar eliminando de vez esse procedimento que está assolando nossa cidade hoje. E para falar sobre a situação da dengue na região, a gente recebe no nosso estúdio Paulo César de Souza, que é referência técnica em dengue da Diretoria Regional de Saúde. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela presença. Como a gente viu na reportagem, Conquista, Carneirinho e Limeira do Oeste, cidades pequenas com grande número de casos. Por quê, Paulo? Boa tarde, boa tarde. Bom, as cidades pequenas, elas até hoje, né, esse pessoal ainda são suscetíveis ainda, né. Por exemplo, ano passado nós tivemos dengue em Turama o ano inteiro, com um grande número de acometidos. Nessas cidades não tiveram dengue, então essas pessoas estavam livres de dengue. Bom, e dessas cidades maiores parece que o problema só está concentrado, então, em Ituiutaba. Das cidades maiores aqui no Triângulo Mineiro, Ituiutaba é o nosso maior problema por questões de mudança de gestão, né? Contratação de pessoal e tudo. A gente viu na reportagem que são poucos agentes em Conquista para fazer esse trabalho aí preventivo. Isso facilita para que o número de casos seja maior na cidade? Pouco agente não, nós temos 3.000 imóveis e temos 6 agentes trabalhando. É suficiente? É suficiente, porque para você ter uma ideia, para cada 1.000 imóveis eu preciso de um agente. Então lá, se for fazer essa conta, está passando. Então é suficiente, sim. Né? A questão de Conquista, que há 4 anos atrás nós tivemos uma epidemia de dengue, essas pessoas agora estão tendo um segundo vírus, né? E tem poucos casos, mas esses poucos casos vão ser graves. Isso vai acontecer em Uberaba, Uberlândia, qualquer cidade do país. E vocês trabalham com alguma margem a partir de quantos casos esse número de agentes pode ser reforçado? O número de agentes hoje aqui no Triângulo Mineiro é suficiente, né? Então esse número seria uma questão da população contribuir, é isso? A questão de agentes não é o caso. Né? Foi o caso no questão de Ituiutaba, que no ano passado tinha 22 agentes no final de dezembro,
e nós precisamos de 50 lá. Então esse pessoal está treinando até hoje, com a epidemia em curso, o pessoal treinando e entrando. É o caso de Limeira e de Carneirinho, que o ano passado, em novembro, dispensou todo mundo, né? E que foi contratar o pessoal agora. Então o pessoal não faz o dever de casa, acontece isso aí, epidemia. Agora, a gente viu na reportagem a questão da dengue hemorrágica, há um caso suspeito. Quando deve sair a confirmação? Pois é bom para ficar claro essa questão, que não existe diagnóstico de dengue hemorrágico. O dengue hemorrágico é uma complicação. Essa pessoa de Conquista teve dengue e aí houve uma evolução para dengue hemorrágico. Para confirmar que é dengue hemorrágico ou não, a Organização Mundial de Saúde preconiza 6 critérios. Ser positivo, foi positivo. Ter febre, ele teve febre. Queda de plaqueta, houve queda de plaquetas, né? Houve manifestações hemorrágicas? Houve. O que a gente está aguardando agora é um laudo médico para ver os exames de ultrassonografia, né? E raio-x do tórax para ver se teve extravasamento do plasma, que é a parte líquida do sangue. Confirmou esses 6 itens, é dengue hemorrágico. É bom sempre então a gente reforçar que as pessoas então continuem na vigilância o ano inteiro, né, de casos de focos, para que não tenha água parada. Nessa casa de Conquista, por exemplo, tinha o foco do Aedes. Adoeceu 3 pessoas, o filho, a avó e a mãe do menino. Então lá tinha o foco. Propício para a proliferação mesmo do mosquito, justamente, né, Paulo? E hoje parece que vai ter uma reunião do comitê aqui de Uberaba. O que vai ser tratado nessa reunião? É interessante que o Uberaba é um dos municípios que fez esse comitê. É interessante que ele tem em Frutal também. É interessante que essas cidades menores criem esse comitê. Esse comitê, além de estar passando para o pessoal o resultado do trabalho realizado, o que espera fazer agora e tentar pegar mais parceiros, né? Por exemplo, hoje nós temos um grande parceiro aqui na nossa região, que é o Ministério Público, né? Esse é Isso seria ajuda então o controle, né, justamente da infestação. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado e boa tarde. Boa tarde.